Olá, tudo bem? No nosso encontro de hoje, gostaríamos de conversar um pouquinho a respeito da compreensão. Quão poucos são aqueles que sabem ter um olhar misericordioso para tudo aquilo que vem ao longo das suas vidas. Um olhar bom, um olhar afável, um olhar de misericórdia, um olhar de compreensão, um olhar que sabe ver por trás de toda atitude, um olhar que sabe ver por trás de toda suposta maldade o ganho espiritual, o que há de bom, porque não há nenhuma ocorrência na vida que não traga consigo algum tipo de aprendizado. Para nós que somos cristãos, sabendo que nada acontece nos nossos rastros que Deus não permita que tenha acontecido. E, portanto, mesmo nas ocorrências mais escabrosas, mais dolorosas, em que parece que somente o mal tomou conta naquele episódio, por trás de tudo isso há a sabedoria e a justiça divina que, com o seu amor, permitiu que este episódio acontecesse por alguma razão, para que com isso trouxesse até nós algum tipo de aprendizado. Somos almas infinitas, somos almas eternas, que Deus permite que tenhamos uma passagem curta ao longo da nossa existência na Terra. Sendo essa existência uma existência tão curta, foi da vontade de Deus, então, que o máximo de aprendizado possível se nos ocorresse, com o único objetivo, que é o nosso aprendizado espiritual, o desenvolvimento das nossas posturas morais, o aperfeiçoamento das nossas escolhas, o desenvolvimento da sabedoria. Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, nos deixou claro a importância da compreensão, do olhar luminoso que sabe ver o bem e então transbordar em atitudes de amor, em atitudes de caridade. Jesus, então, simbolicamente nos disse que a candeia do corpo são os olhos, que a chama do corpo são os olhos, de maneira que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. E, portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Com essa passagem, Jesus quis nos dar uma dica de que é necessário metamorfosear os nossos olhos em mananciais de compreensão, com tal amplitude que, à frente de quaisquer cenários da vida, somente venhamos a apreender as imagens que favoreçam a construção do bem e o esquecimento de todo o mal. Temos muito como hábito reforçar as atitudes negativas, comentarmos com as outras pessoas as atitudes negativas, relembrarmos isso, ficarmos repetindo em nossas mentes essas ocorrências negativas. Porém, é da lei do universo que tudo aquilo que nós repetimos, nós atraímos para nós, devido a uma lei de causa e efeito. Então, quanto mais nós divulgamos o mal, pensamos no mal, repetimos ele, seja isso em pensamento ou em palavras, são energias de negatividade que estamos lançando para o universo. Então, quão grandes serão tais trevas? Quão tenebrosa será a nossa realidade? Jesus, ao longo da sua vida, nos exemplificou, olhando sempre o lado bom de tudo aquilo que ocorria, tentando extrair o potencial, o melhor potencial de cada criatura que encontrava.
Quando Jesus era pequeno, muitas vezes Maria ia atrás dele, tentando procurar Jesus, pois às vezes ele estava desaparecido há algumas horas. Então, quando ela o encontrava, estava rodeada dos marginais da época. Não somente daqueles que tinham fome, não somente daqueles que tinham frio, daqueles que tinham sede, mas junto àqueles que eram os assassinos da época, os adulteradores, as prostitutas, as pessoas de má vida, porque via neles um potencial de transformação espiritual. E ele sabia que, sendo ele luz, essa luz poderia ser distribuída para as pessoas à sua volta. E distribuindo isso para as pessoas à sua volta, todas as trevas daquelas pessoas poderiam ser transformadas em luz. Antes das trevas existirem nas nossas atitudes, antes das trevas existirem nos nossos próprios pensamentos, as trevas já existem antes nos nossos olhos. E muitas vezes o mal que vemos fora de nós, nas outras pessoas, nos acontecimentos, nas situações, muitas vezes eles retratam uma má impressão nossa a respeito daquilo. E que não necessariamente significa uma realidade. E então, pensamos mal pelo mal que há em nós, e não o mal pelo mal. Mas mesmo que aquela situação realmente fosse um mal verdadeiro, que bem haveria em ficar propagando? O bem existe em enxergar aquela situação de maneira amorosa. Então nos colocarmos na situação de podermos auxiliar aquele ser humano, aquela situação em desajuste. Pois os verdadeiros servidores do bem servem independente de quem esteja se relacionando. Somente as atitudes que ainda não compreenderam o Evangelho de Jesus pensam que o mal deve ser propagado, deve ser comentado. Porque isso denota falta de compreensão. Então nós percebemos que o padrão daquele que é uma entidade aqui da Terra, que compreendeu o objetivo do cristão, ele transforma o seu coração em fonte de amor. Converte o seu cérebro num ninho de pensamentos nobres. Transforma os seus olhos em manancial de compreensão. Transfigura os seus ouvidos num depósito de bondade. E seleciona palavras que ajudem e consagra as suas mãos ao serviço laborioso pelo bem, fazendo com que todas à sua volta cresçam, ao invés de se sentirem diminuídas e rebaixadas devido às suas atitudes, que invigilantemente acabam realizando até o momento. A maioria das criaturas tenta se aproveitar dessas situações negativas, mas na verdade estão identificando dentro de si somente aquilo que na verdade dentro de si tem de pior. Necessitamos nós esquecer o hábito de analisar com os olhos do mal. Sabemos nós extrair motivos sublimes de ensinamento nas mais diversas situações do caminho em que nós prosseguirmos. Motivos de ensinamento, de aprendizado, para que não venhamos nós a querer repetir em nossas vidas aquilo que julgamos que não é positivo. Mas, finalizada essa introspecção de aprendizado, saibamos utilizar nossa inteligência, saibamos utilizar os nossos potenciais para poder auxiliar e dar a mão àquela pessoa. Vejamos que naquela passagem em que Jesus nos conta que o bom samaritano, então, estava naquela região, naquele momento, o que ele fez foi
estender a sua mão, auxiliar e reparar. Em nenhum momento ele perguntou para aquele homem querido, aquele homem que estava no chão, ferido, de qual religião ele era, se ele era um ladrão, se ele era escravo, se ele era um homem de má vida, quantas pessoas ele havia matado, quantos corações ele havia ferido, se ele já tinha traído a sua família, se ele era um homem de boa ou de má vida, se era rico ou se era pobre. O bom samaritano era um ser bom. E todo ser bom olha com olhos de compreensão. E ao olhar com olhos de compreensão, vê a pessoa como um ser, uma entidade que precisa ser compreendida e amada, independente das suas virtudes e também independente das suas dificuldades. Que nós não invoquemos a necessidade de vigilância para justificar as nossas manifestações de malícia. O homem cristianizado e prudente sabe contemplar os problemas de si mesmo. Contudo, nunca enxerga o mal onde o mal ainda não existe. E quando percebermos qualquer tipo de ocorrência menos feliz, onde o mal aparentemente esteja no comando da situação, procuramos ver o bem que permanece imperceptível, mas vivo por trás do referido episódio, esperando para também ser consolidado. Jesus está à nossa espera, com seus braços estendidos, e olha com seu olhar brando e carinhoso e fraterno para nós, pois até hoje ele ainda permanece vivo, pois ele é um ser espiritual e permanece ainda junto de nós, desejando que os nossos olhos sejam chamas de amor, pois Deus é amor. E ele então nos disse: sejais perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. E se o Pai é uma chama viva de amor, de compreensão e de misericórdia, que faz chover todos os dias sobre a cabeça dos bons e dos maus, sejamos também distribuidores do amor divino para todos aqueles que estejam à nossa volta. Agradecemos o carinho, agradecemos a oportunidade da atenção e que tenhamos todos uma semana muito abençoada. Muito obrigado. Que assim seja.